Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de redação aqui do cursinho. E como prometido para vocês, que eu prometi semana passada, eu não consegui cumprir. Eu peço desculpas, mas eu estou cumprindo hoje. Nós iremos fazer o quê? Resolver as questões do primeiro simulado do cursinho. Foi um simulado que ocorreu no domingo, ficou disponível a semana inteira pelo Instagram. Poucas pessoas fizeram e mesmo assim eu vou fazer aqui a correção das 10 perguntas da área de redação em português. Na primeira questão que a gente tinha algo relacionado ao uso dos porquês, gente. O uso dos porquês são super importantes e podem cair em forma de pergunta, mas não tipo assim em forma de completar a tabela, mas podem cair em forma de você sabe. Aí a gente tinha 4 frases e tinha que você completar. Primeira frase, não fiz a pesquisa porque estava doente. O porquê correto é o porquê junto e o porquê junto sem acento. Por que esse porquê é o correto? Porque é como se fosse uma resposta a uma pergunta. Por que você não fez a pesquisa? Não fiz a pesquisa porque estava doente. Seguindo assim, a gente tem o porquê. O porquê da Marcela não conta toda a verdade é um porquê separado e sem acento. É uma pergunta. Então a gente tem aqui a sequência aqui é D e C. Aí não quis ir ao cinema. Por quê? Porque separado e com acento. Porque é um fim de frase e quando é fim de frase a gente usa isso por quê. Então a gente tem que a sequência agora é D, C, D e o último é o porquê junto com acento. DCBA, que indica um substantivo, como se fosse um substantivo. Não imagina o porquê dessa alegria. Então, a alternativa correta que segue a sequência DCBA é a alternativa D. Todas as outras estão erradas. A segunda tinha um cartoon e pedia pra gente analisar. Tinha 2 caipira conversando e tava. E aí, compadre? Firme? Não, futebol. Aí a gente tem o uso da linguagem informal interferiu a compreensão dos falantes, pois eles não sabem falar português. Eles não sabem falar português, está errado porque eles sabem falar o português. E apesar do uso da linguagem informal interferir na compreensão dos falantes, por causa da palavra firme, que ele entendeu como se fosse o pretexto de filme, essa alternativa está errada. Apesar da fala dos personagens não estar de acordo com o norma padrão, até aí, ok. Ela pode ser considerada uma inadequação. Errado, porque ela não pode ser considerada uma adequação. Então, assim, a A e a B a gente já elimina. As variantes linguísticas coloquiais da língua não devem ser usadas em contextos informais. Errado, elas devem ser usadas em contextos informais. Aí a gente fica entre a D e a E. Apesar das falas dos personagens estar de acordo com a norma padrão, já elimina a alternativa D aí, porque ela não está de acordo com a norma padrão. Então a gente fica com a alternativa E. Apesar de a fala dos personagens não estar de acordo com a norma padrão, ela não pode ser considerada uma inadequação, pois se trata de uma variação linguística. Apesar disso, podemos afirmar que houve prejuízo quanto à competência comunicativa, uma vez que o uso do termo firme não foi adequadamente compreendido. Essa é a alternativa correta, a alternativa E. Questão 3 era outro cartoon e pedia pra gente analisar e assinalar a opção adequada. A gente tinha um aluno que foi conversar com a professora. E aí, professora, eu e os brothers, tudo tipo assim, não estamos achando maneira as paradinhas do Neo português. A professora, eu imagino que ela levantou a cabeça tipo assim: o que você está falando? Ela ficou tipo com um ar de pensativa, um ar de não estar entendendo. Então aqui a gente tem as nossas alternativas. O aluno usou uma linguagem adequada à situação. Já elimina aí. Essa linguagem está inadequada à situação, tá, meus queridos? O uso inadequado da linguagem informal prejudicou a comunicação, pois a professora não compreendeu a fala do aluno. Enquanto essa é correta. Vamos ver as outras. O uso adequado da linguagem informal já elimina, não prejudicou o entendimento por parte da professora, porque prejudicou. O contexto não deve ser levado em consideração a se optar pela linguagem informal. Gente, o contexto deve ser levado sim em consideração ao optar pela linguagem informal.
Imagina você numa entrevista de emprego, você chega e fala, bro, então, tipo, tem que me dar essa vaga aí porque eu tô precisando dessas paradas, porque tá difícil a situação. Então você tem que levar o contexto a sério. O aluno usou uma linguagem formal. Gente, linguagem formal não usou não, então a correta é a alternativa, B. O uso inadequado da linguagem formal prejudicou a comunicação, pois a professora não compreendeu a fala do aluno. A quarta questão era um textinho bem simples e queria saber qual era o problema encontrado no enunciado abaixo. O textinho falava: executivo, legislativo, vírgula, e judiciário são os três poderes que constituem a República Brasileira, embora muitos digam que hoje a empresa seja o quarto poder. Gente, o texto tem coesão e tem coerência, ele está acentuado e não tem inadequação de gênero. Ou seja, o erro maior que ele tem é a pontuação. Por quê? Por causa disso daqui, ó, executivo, vírgula, legislativo, vírgula, e judiciário. Essa vírgula entre legislativo e judiciário não precisa existir. Uma vez que esse e entre judiciário e legislativo ele já faz o papel da vírgula. A nossa quinta questão era uma questão do Instituto Federal de Santa Catarina, que tinha dois textos. Um era um texto mesmo e outro era um texto em forma de SARD. No texto 1 a gente tem livro. Eu me livro daquele garoto chato com um livro enfiado no meu nariz, fingindo achar a história feliz. No texto 2 a gente tem uma charge da Mafalda com o pai dela vai até a estante, pega um livro, que esse livro é o dicionário, ele folheia, porque ele devia estar procurando uma palavra, ele acha o significado da palavra, coloca o dicionário lá, e a Mafalda vem e fala: desse jeito você nunca vai terminar de ler um livro tão grosso. Aí aqui a gente tem as nossas opções. Alternativa era para a gente saber, de acordo, considerando a posição da sílaba tônica e as regras de acentuação das palavras, assinar a alternativa correta. Letra A. A palavra história do texto 1 é uma palavra paroxítona e está corretamente acentuada. Sim, a palavra história é uma palavra paroxítona porque a sílaba tônica da palavra paroxítona é a penúltima acentuada. E você, do texto 2, é uma palavra oxítona. Sim, você é uma palavra oxítona porque a palavra oxítona é a última que é acentuada, no caso de você. E deve ser acentuada da mesma forma que café e dendê. Ou seja, a opção correta aqui, só de ler e você ter essa informação, você sabe que é a letra A. Por que a letra A? A letra B a gente já elimina porque fala e dicionário desses dois foram acentuados corretamente. As duas foram acentuadas corretamente. Mas aqui, a primeira é considerada paroxítona e a segunda paroxítona. Gente, dicionário não é paroxítona. Dicionário é igual história. Os dois são paroxítonas. Aí que, gente, a gente vem falando que história, feliz, nariz são palavras paroxítonas, coisas que a gente já viu que a palavra história é paroxítona. A gente aqui fala ainda que palavras oxítonas, livro, dicionário, terminar e nunca, coisa que a gente viu também que dicionário é uma palavra paroxítona. E aí a gente vem, deveriam ser acentuadas assim como a palavra terminar, ler e grosso, que deveriam receber, não deveriam, não. E a palavra história e dicionário não deveriam estar acentuados porque acento agudo não fazem mais parte do português brasileiro. Gente, acentos agudos ainda fazem parte do português brasileiro, tá? Então aqui a gente sabe que na 5 a alternativa A palavra história do texto 1 é uma palavra paroxítona e está corretamente acentuada, e você do texto 2 é uma palavra oxítona e deve ser acentuada da mesma forma que café e dendê. A questão 6 era uma questão, coloquei um textinho para vocês se estimularem a leitura, um texto do Instituto Federal de Alagoas. Eu não vou ler aqui, senão pode ser que a aula fique grande. Mas de acordo com o texto que vocês leram, se vocês fizeram simulado, vocês leram. Se vocês não, ó, eu vou deixar aqui o textinho, um tempinho para vocês dar um pause e conseguir ler, tá? Isso. E aí tem as questões. Quanto à acentuação das palavras, assinale a afirmação verdadeira. As palavras sairá, destruída, e aí acentuam-se pela mesma razão. As palavras deveriam ser acentuadas graficamente como também e porém. O nome Luiz deveria ser acentuado graficamente pela mesma razão que a palavra país. Os vocábulos é, já e só recebem acento por constituir monossílabos tônicos fechados. Acentuam-se simpática, centímetros e simbólica porque todas as paroxítonas são acentuadas. Aqui, gente, a opção correta, a afirmação verdadeira, é a letra A. Por que, professor, é a letra A? Porque essas palavras, elas são acentuadas pela mesma razão.
Todas essas palavras acima, elas são hiatos encontrados de vogais em sílabas diferentes, tipo sairá, destruída e aí. De acordo com a regra, o ri tônico é acentuado quando fica sozinho numa sílaba ou acompanhado com a letra S e forma hiato com a vogal anterior. Ou seja, a correta aqui é a alternativa A de novo. A questão 7 é uma questão da Fundação Getúlio Vargas e ela vinha: assinale a alternativa em que está correto o uso do acento indicativo de crase. Gente, tô com o celular aqui porque só uma colinha aqui, né? Vai que eu esqueço o que eu tenho que falar pra vocês, mas não ignore. Então vem. O autor se comparou a alguém que tem boa memória. Em um autor se comparou a alguém, não há crase, porque antes do pronome indefinido alguém não se usa artigo, mas apenas a preposição. Sendo assim, é correto. O autor se comparou. O correto é: o autor se comparou a alguém que tem boa memória sem crase. A gente vem. Ele passou a ser entendido a partir de suas reflexões sobre a memória. Não tem crase aqui também, gente. As pessoas aludem a uma causa. Não há crase porque não existe contração de preposição a com o artigo indefinido. Uma a. Contração ocorre com a preposição mais artigo definido, sendo assim o correto. As pessoas aludem a uma causa, ou seja, essas três primeiras não tem crase. E aí que a gente tem a D. Ele se referiu às pessoas de boa memória. A crase, nessa frase é a crase, porque a oração apresenta preposição e artigo, referido a e mais o as de as pessoas, ou seja, a correta é a alternativa D. Ele se referiu às pessoas de boa memória. Os livros foram entregues a ele não tem crase, tá, gente? Pois antes de pronomes, do caso reto, no caso ele, não ocorre crase. Ou seja, não tem crase. A única que possui crase é a alternativa D. Aí a gente tem a oitava questão. Era uma questão bem simplesinha, ou não, né? Do Instituto Tecnológico de Aeronáutica de São José dos Campos, São Paulo, o famoso ITA. Tinha 4 sentenças e pedia pra gente analisar. A sentença 1. À vista disso, devemos tomar sérias medidas. Não, a sentença 2. Não fale tal coisa às outras. Sentença 3. Dia a dia a empresa foi crescendo. Sentença 4. Não ligo aquilo que me disse. Podemos deduzir que apenas a sentença 4 não tem crase. A sentença 3 e 4 não tem crase. Todas as sentenças têm crase. Nenhuma sentença tem crase e apenas a sentença 3 não tem crase. Gente, a correta aqui é a alternativa E. Apenas a sentença 3 não possui crase. Por quê? Apesar de uma locução adverbial, casos em que ocorrem à vista, tais palavras repetidas não são craseadas. Exemplos: cara a cara e gota a gota. A crase, quando existe contratação de a mais a em, é o que ocorre. Não fale as outras, o falar mais o as outras, e não ligo aquilo, ligar a mais aquilo. Aí para a questão 9 e 10, eu coloquei um exemplo de uma redação do Enem, que foi nota 1000 no Enem 2017. Eu pedi para vocês lerem, a redação era de João Pedro Fidelis Beluso. Eu vou fazer o mesmo esqueminha, gente, vou colocar aqui a redação. Vocês podem dar uma pause para vocês conseguirem ler, que se eu ler vai ficar muito grande o vídeo. E aqui o finalzinho da redação para vocês, beleza? Ok, vocês leram, eu também li. E aqui eles perguntam uma. São características da dissertação. A. Os eventos são organizados cronologicamente, com uma estrutura que privilegia os verbos no pretérito perfeito e predicados de ação relativos a eventos que se referem à primeira ou terceira pessoa, presença de enunciados que sugerem ação e novos estados? Não, errado, porque a gente não pode se referir na primeira pessoa numa redação. Tá? E os eventos não são organizados cronologicamente e têm uma estrutura. Mas não é uma estrutura que privilegia os verbos no pretérito perfeito. Defesa de uma tese através da organização de dados
fatos, ideias e argumentos em torno de um ponto de vista definido sobre o assunto em questão, nela deve haver uma conclusão e não apenas exposição de argumentos favoráveis ou contrários sobre determinada ideia. Por enquanto, talvez na questão 9, essa daqui está aceitável, vamos ver. Predominância da caracterização objetivas físicas concretas e subjetivas depende do ponto de vista de quem a descreve, uso de adjetivo. Os tipos de verbos mais comuns na estrutura são os verbos de ligação? Não, gente, porque não são subjetivas, porque elas não dependem do ponto de vista de quem as escreve. Elas têm que ser bastante concretas. Então, por enquanto, a gente toca a letra B. É um tipo textual marcado por uma linguagem simples e objetiva, sendo que um dos recursos linguísticos marcantes deste tipo de texto é a utilização dos verbos no imperativo. Ignora, a gente viu que tem alternativa, então aí também a gente elimina, gente. A correta é essa. Essa é uma característica da dissertação, a defesa de uma tese através da organização de dados, fatos, ideias e argumentos em torno de um ponto de vista definido sobre o assunto em questão. Nela deve haver uma conclusão e não apenas exposição de argumentos favoráveis. E a questão 10 vinha com: sobre o texto dissertativo, é correto afirmar que trata-se de um tipo de texto que descreve com palavras o que se viu e se observou? Gente, não. Tipo textual deprovido em ação, em que o ser, o objeto ou o ambiente são mais importantes, valorização do substantivo e do adjetivo que ocupam lugar de destaque na frase? Não, tá errado essa. A letra B tem como principal objetivo contar uma história, seja ela real ou fictícia, e até mesmo mesclando dados reais e imaginários. Por favor, gente, não coloquem coisas imaginárias na sua redação, ok? Ok? Repetindo mais uma vez, não coloquem dados imaginários na sua redação do Enem. Só mais uma vez para fixar, não coloquem dados imaginários na sua redação do Enem. Vou repetir de novo, não coloquem dados imaginários na sua redação do Enem. Então já eliminamos a letra B. A letra C, tipo de redação escrita em prosa. Sim, sobre determinado tema. Sim, sobre qual deverão ser apresentados argumentos, provas e exemplos a fim de que chegue a uma conclusão para os fatos abordados? Sim, abordados. Tipo de texto que indica para o leitor os procedimentos a serem realizados. Nesse tipo de texto, as frases geralmente estão no modo imperativo. Não. E nenhuma das alternativas? Errado, gente. Aqui a correta é a alternativa C. Aqui é o nosso gabarito final. Letra 1, D. Letra 2, E. Letra 3, B. Letra 4, C. 5, 6A. 7D, 8E, 9B e 10C. Então, gente, eu agradeço vocês por assistirem o nosso vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Depois vocês comentem aí quantas questões vocês acertaram, quantas questões vocês lembram que acertaram. E é isso, gente. Muito obrigado. Acompanhem o cursinho. Nós estamos quase acabando nosso primeiro bloco, que são esses temas. E daqui a pouco a gente vai começar a debater sobre possíveis temas para a redação do Enem 2020. É isso, gente. Se inscrevam no canal, assistam os vídeos. Eu vou deixar aqui sugestões de vídeo. Eu acho que aqui pega, ou aqui, ou ali. Não sei. E é isso, gente. Muito obrigado. Até depois.